Palavra Verdadeira 3. A todos vocês que seguem o canal Palavra Verdadeira, a paz do Senhor Jesus reine no coração de vocês para vos abençoar. Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 12, que nos diz assim a Palavra de Deus: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que palavra tão maravilhosa, que palavra tão grande. Jesus, ele ensinando como orar, a oração do Pai Nosso, e esse versículo 12 do capítulo 6 de Mateus fala justamente de um ponto muito importante. Fala do perdão. E eu gostaria muito de trazer essa mensagem hoje, falando a respeito do perdão, o perdão como sendo um objeto de cura, o perdão como sendo objeto de restauração, como sendo algo muito importante nas nossas vidas. E Jesus disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fica muito claro nessa palavra que o perdão, ele é condicional. O perdão de Deus, muitas vezes, ele é condicional. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outra tradução diz assim: perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Também quer dizer a mesma coisa, é só uma questão de tradução. Mas enfim, o que interessa mesmo é o seguinte: muitas vezes existem pessoas que elas têm dificuldade em perdoar as outras pessoas e endurece o coração, e muitas vezes isso volta para a pessoa de uma forma muito negativa, porque quando a pessoa ela não quebranta o seu coração, ela não abre o seu coração, ela não dá expansão, para que ela possa assim ter o domínio das suas ações, dos seus sentimentos para perdoar. Então o que acontece? Aquilo começa a voltar negativamente para ela. Tem muita gente adoecendo, tem muita gente que adoece mesmo, e muitas vezes é faltando o perdão na vida da pessoa, porque Jesus ele ensinou: perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Muitas vezes uma pessoa nos ofende, muitas vezes uma pessoa nos magoa, muitas vezes alguém nos fere, muitas vezes alguém comete muitos tipos de pecados e de ofensas contra nós. Mas aí, quando nós realmente escolhemos perdoar aquela pessoa, então muitas vezes no momento certo aquilo retorna em forma de benefício muito grande para as nossas próprias vidas. Além de que, quando nós precisamos do perdão de Deus ou do perdão de qualquer outra pessoa em qualquer área da nossa vida, no momento certo aquele perdão ele volta para nós também, porque é plantando que se colhe, é dando que se recebe. Então muitas vezes, quando nós perdoamos alguém aqui, lá na frente nós precisamos de perdão e nós alcançamos o perdão. Jesus ele contou uma parábola de um homem que devia muito a um senhor, e ele não tinha com que pagar, e o Senhor mandou chamar aquele homem e disse assim: olha, vou pegar os seus filhos, vou vender, e com o dinheiro que vou vender os seus filhos para ser escravo, então será paga a sua dívida. E aquele homem ele suplicou, ele se humilhou, e ele pediu ali o perdão daquele senhor, e o Senhor então resolveu perdoar diante de tanta humilhação. E quando ele saiu dali, da presença do Senhor, chegou mais à frente, tinha alguém que devia a ele uma importância que nem era tão representativa quanto ele devia ao Senhor. E ele começou a injuriar e a maltratar aquela outra pessoa que devia a ele muito menos. Então, ele que foi perdoado, ele não soube perdoar. Mas o importante é que nós devemos sim perdoar, praticar o perdão, porque o perdão ele representa cura espiritual e material para as nossas vidas. Existem muitas vezes pessoas adoecidas por falta de perdão na vida, por falta de conceder
né, o perdão para a vida de outra pessoa. Eu conheci uma certa vez uma irmã que ela tinha muita dificuldade de ser abençoada em muitas coisas. Uma das coisas era com relação ao seu batismo. Então ela passou muitos anos na igreja e ela convivia e participava e se envolvia, mas ela não se batizava e, consequentemente, por falta de não querer se batizar, então também na ocasião ela não tomava a Santa Ceia. E certa vez foi então conversando com ela para tentar ajudar, para ver o que estava acontecendo com ela. Há muitos e muitos anos atrás ela tinha tido uma desavença com uma pessoa que também estava na igreja na época e ela não conseguia perdoar. E aí, conversando com ela, foi falado para ela, explicado que seria bom ela perdoar, e ela disse que não, que ela morreria com aquela mágoa, mas ela jamais perdoaria. E o que acontece é que aquela irmã realmente ela morreu, ela veio a falecer, veio a óbito, e ela morreu sem perdoar aquele irmão, né? Porque ela não abriu o seu coração para perdoar, não deu evasão ao sentimento lindo que é o perdão. Jesus, ele perdoou ali a mulher adúltera, né? Enquanto todo mundo condenava, apontava, queria matá-la até, mas Jesus, ele ofereceu ali o perdão. E quando muitas vezes nós abrimos o nosso coração para perdoar, o perdão, ele volta de forma maravilhosa para as nossas vidas. Ele volta em forma de paz, em forma de cura, em forma de restauração. Ele volta de forma muito excelente para nós. Então, o perdão é algo que é bíblico, vem do coração de Deus para nós. Jesus, quando estava ali na cruz, e as pessoas ali na cruz, as pessoas procuravam maltratá-lo, humilhá-lo enquanto ele estava na cruz, mas naquele momento em que as pessoas zombavam dele até, ele clamava ao Pai e dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então muitas vezes as pessoas pecam, as pessoas erram e elas fazem aquilo muitas vezes na ignorância, muitas vezes elas não estão sabendo o que estão fazendo, né? Estão errando de forma precipitada, né? Mas Deus, ele sabe de tudo, ele compreende tudo, e Deus, ele perdoa de forma maravilhosa, porque Deus, ele olha para o coração do homem e, sobretudo, ele olha para o arrependimento que está lá dentro do coração, né? E quando Deus, ele vê um arrependimento verdadeiro, então ele estende as suas mãos para perdoar, e ele realmente perdoa. Então, que o perdão, ele seja um objeto de restauração para as nossas vidas, ele seja um objeto de cura, ele seja um objeto abençoador na sua vida e na minha vida, porque nós precisamos viver essa fé, a fé do perdão, aquele perdão que Jesus ensinou, que Jesus viveu e que ele praticou, né? E, sobretudo, ele nos deu esse perdão, e por isso hoje estamos aqui. Gostaria muito de orar para que o Senhor a cada dia nos aperfeiçoe e nos ajude e nos abençoe e nos ensine a perdoar. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, meu Senhor, eu estou na Tua presença e nesse instante, ó Pai, eu te peço humildemente que o Senhor venha abençoar nossas vidas, abençoe os nossos corações, que nós possamos, meu Deus, aprender a cada dia a perdoar. Sensibiliza o nosso coração para que, independente, Senhor, de justificativa, nós possamos perdoar o nosso próximo, nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram, aqueles que pecaram contra nós, seja lá o que qualquer pessoa tenha cometido contra nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a Tua graça, Senhor, para que possamos aprender a perdoar. Portanto, Senhor, que a cada dia, através do Teu Espírito Santo, nós sejamos tocados, sejamos abençoados e alcançados, Senhor, pelo perdão, para que assim, Senhor, o perdão, ele tenha poder de cura sobre nós, para que não haja, Senhor, nada negativamente em nossas vidas em consequência a não termos perdoado ou não conseguirmos perdoar alguém, mas que o Senhor possa nos abençoar pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que sejamos alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai deixando aí o seu gostei, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.